Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Esse projeto Auxílio ao Mestre tem como objetivo único e exclusivo auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. E a lição de hoje, amados, é uma lição que até hoje não há um consenso por parte dos teólogos concernente a esse tema: salvação e livre-arbítrio. Como se dá, como ocorre, o que está intrínseco, o que está explícito no texto, na doutrina, e se os teólogos, os PhD em divindade, não conseguiram até hoje chegar a um consenso, eu confesso que eu não tenho tal pretensão. O meu objetivo é apenas proporcionar a você um material para que você possa fundamentar um pouco o seu estudo, a sua aula, e quem tem a palavra final sobre o assunto é o Espírito Santo de Deus. Amém, meu querido? Vamos lá então à lição de número 8. A salvação e livre-arbítrio. Este é o tema de hoje. Se há salvação, é porque existe uma condenação. Não haveria salvação se não existisse uma condenação. Mas como compreender salvação e livre-arbítrio? Livre-arbítrio fala da capacidade do homem de fazer escolha, de aceitar ou rejeitar a salvação por ele oferecida. Vamos lá, nosso primeiro momento da nossa lição, uma introdução. O princípio de igualdade está presente quando o assunto é salvação ou condenação. Deus, no seu infinito amor, oferece a mesma oportunidade, tanto aos que se salvam quanto aos que se perdem. Ninguém dirá no juízo final que Deus foi injusto com ele. Amém, meu amado? Observe esse preceito. Quando o assunto é salvação ou condenação, há aí o princípio de igualdade. A mesma oportunidade que Deus dá para aqueles que se salvam, Ele também dá para aqueles que se perdem. E creio que no dia do juízo final, ninguém chegará para Deus e dirá que Deus foi injusto com ele, porque Deus proporcionou a todos as mesmas oportunidades e os mesmos princípios de igualdade. Deus sabe julgar cada pessoa dentro do contexto que ela viveu. Se ela viveu dentro da dispensação da lei, se ela viveu dentro da dispensação da graça, qual berço cultural que ela viveu, são várias questões que não haveria tempo aqui suficiente para entrar nelas. Mas Deus sabe avaliar cada pessoa e Ele é um Deus justo, um Deus que não comete injustiças. Amém, amado? Certo é que o homem, ele não é inocente. Ele vai comparecer perante o Senhor para prestar conta de tudo que ele fez em vida. E por isso Jesus veio para que o homem não tenha que comparecer perante o tribunal de Deus, o grande trono branco de Deus. Vamos prosseguir na nossa lição, subtópico de número 1. A eleição bíblica é segundo a presciência divina. Nós vamos analisar a questão da eleição ou a predestinação.
como se dá? Alguém é predestinado para o céu e outro predestinado para o inferno? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá no subtópico de número 1, a eleição de Israel. O propósito de Deus era, a partir de Israel, revelar ao homem seus estatutos, decretos e seu caráter santo. Feito isso, todos os demais povos da terra e suas respectivas famílias seriam abençoadas a partir de Israel. Esta eleição se deu em caráter coletivo e não individual. Meu amado, qual o propósito de Deus ao eleger Israel? A salvação seria apenas para Israel? Somente Israel seria o povo eleito, o povo escolhido de Deus para a salvação? Todos os judeus são salvos? Meu amado, quando nós lemos a Bíblia, nós compreendemos pelos relatos bíblicos de Gênesis e Apocalipse que o propósito de Deus ao chamar Israel era, através de Israel, colocar em plano o projeto de salvação, porque Jesus viria da descendência de Abraão. Então Deus chama aquele povo, estabelece com ele leis, estatutos, código de conduta civil, moral e espiritual. E o propósito de Deus é que, através deste povo, todos os demais povos da terra fossem abençoados. A chamada de Israel foi para abençoar as nações da terra. E eu posso dizer com toda certeza, eu fui abençoado através do povo de Israel, através da nação de Israel, porque o meu Salvador, ele é judeu, ele vem de Israel. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, e não me engano, Lucas ele não era judeu, ele era grego, mas 3 desses escritores da biografia de Jesus, eles eram judeus. Toda a Bíblia foi escrita por judeus, exceto os livros de Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, que ele é o único gentio que não pertencia ao povo de Israel, que é escritor na Bíblia. Observe então, eu fui abençoado, nós fomos abençoados, a minha família, hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor através do povo de Israel, que abençoou todas as famílias da terra. Então, a chamada de Israel, ou a eleição de Israel, foi uma eleição coletiva. Mas aí você pergunta, é todo judeu que é salvo? É todo judeu que tem um nome escrito no livro da vida? É claro que não. Ao longo da história nós vamos ver muitos judeus, Saul cometendo suicídio, vários reis maus, ímpios, malignos nas 10 tribos de Israel, que se dividiu o reino do norte, o reino do sul. Então a eleição de Israel ela foi coletiva e a partir dele o projeto de Deus era alcançar todos os demais povos. Eu quero fazer aqui uma colocação: salvação improvável e condenação inesperada. Raabe e sua família experimentaram a salvação mais improvável em Jericó, pois era prostituta e pagã. Acã e sua família, sendo todos judeus, experimentaram uma inesperada condenação. Raabe passou a crer em Deus e Acã, embora fosse judeu, agiu como se Deus não existisse. Analisa comigo essas duas realidades. Na terra de Jericó foi lugar da destruição, foi lugar do juízo de Deus. Mas Raabe e a sua família, que estava entre os perdidos de Jericó, ela expressou uma fé verdadeira no Deus de Israel e Raabe conseguiu salvar a si e a sua casa, a sua família. E ela era pagã. E não era mensagem ali para salvar o povo de Jericó. Por outro lado, nós vemos um paradoxo que Acã,
ele pertencia ao povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, o povo chamado para a salvação, o povo chamado para refletir a glória de Deus. E Acã, ele conseguiu uma condenação, meu amado, inesperada, uma salvação improvável de Raabe na terra de Jericó e uma condenação inesperada por parte de Acã. Acã, ele trouxe a maldição e o juízo de Deus para a sua vida e para toda a sua família. Então, o que eu entendo isso? Acã foi predestinado por Deus para a salvação ou para o inferno, e Raabe foi predestinada para o inferno ou para a salvação. Meu irmão, ambos fizeram escolhas. Raabe, embora fosse meretriz, ela expressou uma fé viva em Deus quando lhe teve essa oportunidade. Já Acã, ele agiu como se Deus não existisse, zombando de Deus, quando ele pega aquelas barras de ouro que ele não deveria ter feito, o que foi uma maldição para ele, a sua família e para várias famílias de Israel, que naquela ocasião perderam entes queridos naquela batalha contra a cidade de Ai. Amém, amado? Então não é todo judeu que é salvo e nem todo pagão ou aquele que ainda não conhece a graça de Deus que será condenado. Cada um fará suas escolhas. E as escolhas que fazemos nesta vida, nós iremos conviver com elas na eternidade. Vamos prosseguir então, deixa um texto aí também para a nossa reflexão. E disse Josué: por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará a ti. E todo Israel o apedrejou, queimaram-nos no fogo e os apedrejaram. Esse episódio aí foi com Acã e toda a sua família. Ele trouxe o mal para Israel. Muitas mães ficaram sem filhos, muitas esposas ficaram sem maridos, muitos pais ficaram sem ter o seu filho, muitos irmãos ficaram sem ter o seu ente querido. Ele trouxe uma perturbação em Israel. Por isso, Acã e toda a sua família foi sentenciada à morte e ao juízo. E por outro lado, a Raabe, ela conseguiu salvar toda a sua família. Dois contextos bem diferentes. Um estava sentenciado, condenado, toda Jericó, e o povo eleito. Mas, no entanto, as realidades mudam quando cada um expressa ali a sua decisão e a sua escolha. Bom, isso é para nós refletirmos. Por isso que Paulo fala: aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Meu amado, nós somos salvos, mas se nós escolhermos o pecado e viver fora da direção de Deus, não importa se você é judeu, brasileiro, se você é crente ou presbiteriano, assembleiano, metodista. Se você escolher o caminho da perdição, você vai perder o caminho da salvação. Amém? Vamos lá, subtópico de número 2. A eleição para a salvação. Todo homem é chamado por Deus para a salvação oferecida por Cristo Jesus. A fé é a única condição estabelecida por Deus para perdoar e resgatar o pecador. Trata-se de uma relação bilateral entre Deus e o homem. Glórias a Deus. Meu amado, como se dá a eleição para a salvação? Primeiro, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você faz uma análise desse texto sobre a interpretação da nossa língua portuguesa, ou interpretação do texto, você vai ver que o discurso usado por João, ele fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nenhum homem foi predestinado por Deus para o inferno. O projeto de Deus, o propósito de Deus é salvar. Todos são chamados para a salvação. Mas existe uma relação entre a salvação oferecida por Deus
E o elemento chamado fé é quando o homem aceita o sacrifício do Filho de Deus, aceita e permanece fiel àquilo no qual ele acreditou, expressou a sua fé. Agora, Jesus ele traz inúmeras parábolas falando sobre as virgens loucas, as virgens prudentes, a necessidade de vigiar. Então a salvação, meu amado, ela é para todos. Agora, o homem, ele faz a sua escolha e faz a decisão. Ninguém é salvo contra a sua vontade. A pessoa expressa a sua vontade e a sua decisão pessoal. As pessoas podem aceitar a Cristo e podem rejeitar a Cristo. O fato de Deus saber de antemão a escolha da pessoa não implica dizer que Deus lançou aquela pessoa no inferno. Há uma máxima que eu posso dizer para vocês: Deus sabe o que Ele diz. Ele é responsável pelo que Ele afirma e pelo que Ele diz. Ele não é responsável a forma como eu interpreto. Você consegue entender isso? Eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável por como você interpreta o que eu falo. Deus deixa claro na sua palavra. A salvação, ela é oferecida a todos os homens. Todos têm a oportunidade de aceitar ou rejeitar o sacrifício do Filho de Deus. É uma decisão pessoal, mas todos são chamados por Deus para a salvação. Eu faço aqui o uso de um texto bíblico que está em Mateus capítulo 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Esse texto, Jesus aqui está se conversando, se relacionando com um jovem. O título lá é O Jovem Rico. Ele queria saber o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. E Marcos, ele destaca que o seguinte: Jesus olhando para ele, o amou. Olha que Jesus amou aquele jovem. Jesus encontrou uma qualidade naquele jovem extraordinária. Ele era novo, mas já estava expressando uma maturidade de vida, preocupado com a eternidade, com a salvação. Jesus amou aquele rapaz, mas quando Jesus propôs para ele, falou: olha, está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. Meu querido, crer em Jesus não é crer no Jesus histórico, não é crer em Jesus como você crê que existiu Napoleão Bonaparte, Cristóvão Colombo e tantos outros personagens históricos. É crer conforme o que está estabelecido na palavra. A palavra de Deus diz, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Meu irmão, existe um padrão. E Jesus observou naquele rapaz e falou: olha, te falta uma coisa. Vende os teus bens, dá aos pobres e me segue. Aquele rapaz, ele não entendeu a dimensão da chamada de Jesus. Jesus estava chamando aquele rapaz para fazer parte da equipe dele, dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que estavam junto com ele. Ele tinha sede de conhecer o caminho da salvação. Aquele rapaz seria um instrumento nas mãos de Jesus. Mas por causa das suas riquezas, dos seus bens, o apego, ele acaba rejeitando o convite. Meu amado, aquele rapaz, eu não posso dizer que ele foi para o inferno, mas eu também não posso afirmar que ele foi para o céu. Eu posso afirmar que ele rejeitou a oportunidade que lhe foi oferecida naquela ocasião. E ele não poderá dizer, caso ele compareça no juízo final, que ele não tenha se arrependido e mudado e aceitado Jesus posteriormente, ele não poderá dizer que ele não teve a oportunidade. Jesus amou aquele jovem, Jesus admirou aquele jovem, mas Jesus não forçou a segui-lo. Ele decidiu rejeitar a Jesus e viver as bênçãos temporais e transitórias deste mundo. E não sabia ele o que ele estava desprezando naquela hora. Ele rejeitou o apelo de Jesus, meu amado.
e cada um vai responder diante de Deus pelas oportunidades perdidas e desperdiçadas. Vamos prosseguindo então. Amor de Deus versus escolha humana. Eu quero fazer aqui, meu irmão, esse paralelo. Amor de Deus e escolha humana. Jesus amou aquele jovem rico e o convidou para fazer parte do grupo dos discípulos. É o impasse do amor e da oportunidade. O jovem expressou sua decisão final de não se render àquele amor. Foi uma decisão dele. Ele decidiu não se render àquele amor. Jesus olhou para ele, meu irmão, eu fico olhando a expectativa de Jesus. Ele olhando para aquele jovem falou, olha, esse vai dar um ótimo evangelista. Esse tem paixão, esse tem sede de conhecer a verdade, de conhecer o caminho da salvação. Ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Jesus, ele projetou naquele rapaz várias expectativas e feitos. Mas aquele rapaz decidiu não se render àquele amor. Ele deliberadamente, a Bíblia é clara a dizer que ele se entristeceu. Ele não percebeu que ele estava diante da vida, aquele que era a salvação. Ele procurava saber o caminho da salvação, mas quando ele descobriu que o caminho da salvação implicava também em renúncia, abandono, as vantagens que ele tinha nesta vida, ele percebeu então que ele amava mais as coisas do que o próprio Deus, do que a própria salvação. Ele fez a escolha dele. Assim, meu querido, nós vemos aí o amor de Deus versus a escolha humana. Deus ama a todos, mas ele respeita a decisão de cada um. Penso que Jesus ficou triste. Jesus ficou um pouco decepcionado, mas ele deixou o rapaz seguir a sua história e fazer a sua escolha. Assim, todos nós fazemos a nossa escolha de nos rendermos ou não a este amor, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas. Vamos prosseguir, terceiro subtópico dentro desse nosso primeiro tópico, a presciência divina. Deus sabe de antemão quais lhe serão recíprocos ao convite da salvação. Todavia, ele proporciona a todos as mesmas oportunidades e o mesmo amor. Meu amado, quando eu vejo esse atributo de Deus, que é não só a onisciência, que é o conhecimento pleno de todas as coisas, mas é a presciência, é o conhecimento antecipado. Observa, Deus, ele já sabe de antemão, é um fato, quem vai aceitar o convite da salvação e quem não vai aceitar esse convite da salvação. Isso é um fato. Mas o fato dele saber de antemão, ele também, eu preciso compreender. Será que se ele sabe de antemão, ele vai investir somente naqueles que haverão de ser salvos? Ou ele não vai investir naqueles que não aceitarão a oportunidade? Eu olho para esse jovem rico que eu acabei de falar. Jesus investiu nele, gastou tempo com ele, conversou com ele, expôs para ele. Mas aquele rapaz, em face da oportunidade, ele vira as costas e vai seguir suas escolhas, os seus prazeres e a sua riqueza. Deus, ele investe tanto no que salva quanto aquele que se perde. Ele dá as mesmas oportunidades. Eu acho interessante, se Deus ele determinasse uns para o inferno e outros para a salvação, por que ele perderia tempo com um jovem rico? Porque a Bíblia traz inúmeros relatos, por exemplo, sobre Saul. Não seria melhor Deus ungir logo Davi e trabalhar somente com aqueles que eram perfeitos, com aqueles que lhe seriam obedientes em todos os momentos? Davi não foi obediente, ele cometeu pecados terríveis, mas ele, quando era confrontado com o pecado, Davi não aprontava desculpas, ele se humilhava e se arrependia. No todo relato bíblico, nós vamos ver Deus se relacionando com pessoas problemáticas. Olha o caso da meretriz Raabe. Quem acreditava que haveria possibilidade de haver salvação na terra de Jericó,
em especial a uma das piores pecadoras, que era a prostituta de Jericó. Então eu vejo um Deus se relacionando com pessoas pecadoras. Eu vejo Jesus se relacionando com aquela mulher que havia tido 7 maridos e agora ela era amante porque aquele marido não era dela. Ele parou ali para conversar com aquela mulher. Meu amado, esse é o Deus que nós conhecemos, é o Deus das oportunidades. Eu quero fazer aqui um outro título que eu proponho para você. Justiça divina incontestada. O rico que morreu e foi para o inferno, em momento algum questiona a justiça de Deus. Pelo contrário, ele reconhece que teve as mesmas oportunidades que Lázaro, e seu desejo era não ver os irmãos naquele lugar, pois ambos viviam o mesmo estilo de vida que outrora ele vivia. Aquela parábola contada por Jesus, que na verdade não é uma parábola, eu sou do postulado, como muitos teólogos também o são, que aquilo ali é um fato verídico que aconteceu e Jesus ele conhecia aquele fato, ele estava falando com conhecimento de causa. Ele fala do rico e o Lázaro. Nós conhecemos. O rico, quando ele vai para o inferno, ele foi para o inferno não é porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele botou nas riquezas a sua confiança. Ou tampouco Lázaro foi para o céu porque era pobre. O que Jesus quer fazer alusão não é a pobreza ou a riqueza, é aonde está o coração do homem. E aquele rico, lá no tormento, ele em momento nenhum fala que Deus foi injusto com ele. Em momento nenhum ele fala que Deus foi parcial, que Deus favoreceu Lázaro e o abandonou. Ele não questiona a justiça de Deus, ele reconhece que ele teve a oportunidade, mas a preocupação dele agora era que os meus irmãos vivem da mesma forma que eu vivia. Olha só, a convicção do erro. Ele estava já no lugar de tormento, mas ele estava convicto de que ele merecia estar ali. Ele não questiona. Então, a justiça divina, meu querido, ela é incontestável. Quem chega ou quem perder a salvação, ele vai ter uma eternidade para se lembrar das oportunidades que foram desperdiçadas. E principalmente aqueles que estavam na casa de Deus, conhecendo a verdade, preferiram viver no engano, na mentira e fazer da obra de Deus uma fonte de renda bem lucrativa, que é o que nós temos visto nos nossos dias. Eu faço aqui uma analogia também sobre o convite de casamento versus convidados. Acompanhem comigo. Os nubentes, por vezes, gastam muito além do necessário. Tal desperdício poderia ser solucionado se eles soubessem de antemão quantos compareceriam na cerimônia e na recepção. Observe aí esse exemplo. Eu me casei e creio que muitos que estão me ouvindo se casaram também. Glórias a Deus. Eu acredito na família, você acredita na família. Isso é uma bênção de Deus, ter uma esposa, ter uma companheira, você que é mulher, ter um homem de Deus do seu lado. Mas eu me lembro que no meu casamento, primeiro, eu fiz muito convite além do necessário. Gastei, desperdicei dinheiro. E o jantar que o meu sogro preparou, gastou muito dinheiro, sobrou muita comida que teve que doar para várias instituições. Agora imagina a situação, se eu soubesse, se você soubesse de antemão quem iria de fato ao seu casamento, o que você faria? Compraria somente a comida necessária, que daria para os seus convidados, talvez para repetir. E se você soubesse exatamente o tanto exato que ia gastar, você não gastaria 500 gramas a mais de carne ou de arroz. Você faria somente os convites exatos para aqueles que vão, porque muitos prometem ir e não vão. No meu casamento, por exemplo, eu aluguei um ônibus porque muitas pessoas da minha igreja diziam que iriam ao casamento.
e eu paguei esse ônibus confiado que os irmãos iam pagar a passagem deles para ir até a cidade. O que aconteceu? O ônibus chegou lá vazio. Um ônibus que cabia 46 pessoas chegou lá com 8 pessoas e eu tive que pagar o ônibus. Mas a questão é, se você emite os convites somente para quem de fato vai, aqueles que não iriam no seu casamento, que não participaram, eles iriam dizer o seguinte, que você não foi justo com eles, você não deu a eles a mesma oportunidade. Eles teriam desculpa para falar que você os discriminou, que você não deu a eles a mesma oportunidade. Olha, você não mandou o convite, também eu não fui, por esta razão. Você não é meu amigo conforme você disse que era, você não gosta de mim conforme você disse que gosta. Você entende aí o dilema? Se você fizesse isso, as pessoas iam chamar você de preconceituoso, que você fez uma panelinha, que você determinou quem ia no seu casamento e quem não foi. Meu querido, Deus vai fazer uma festa de casamento, que é as bodas do Cordeiro. Ele espalhou o convite para todo mundo, indistintamente, o casamento do seu filho. Mas tem uma data marcada. Agora, nem todos que receberam o convite comparecerão ao casamento. A salvação, ela é algo parecido. Deus oferece a salvação para todos, mas Ele sabe de antemão quem vai jogar o convite fora, quem vai trocar o convite por uma noite de prazer, pelo pecado, pelo dinheiro, pelas vantagens, pelos desejos da carne. Ele sabe de antemão, mas Ele dá o convite da mesma forma. Se você decide jogar o seu convite fora, é uma decisão pessoal. Eu estou com o meu convite e estou aguardando a volta do meu Senhor, porque eu vou participar dessas bodas do Cordeiro, porque eu faço parte da igreja, a noiva do Senhor. Amém, meu amado? Eu espero que nesse primeiro tópico nós tenhamos conseguido, de certa forma, jogar um pouco de luz e esclarecimento sobre este tópico. Vamos então, meu querido, ao tópico de número 2 da nossa lição. Armínio e o livre-arbítrio. Nós vamos falar um pouco sobre esse pastor que ele entendeu as escrituras de uma forma diferente daquela interpretada por Calvino, tida aí como os calvinistas. E Armínio deu origem, ele não deu origem, na verdade, a esse movimento. Posteriormente, muitas pessoas passaram a compreender a salvação sobre a forma como Armínio entendeu. Mas eu quero destacar aqui que eu acho um tanto que tendencioso nós rotularmos que nós da Assembleia de Deus, nós somos arminianistas e outros são calvinistas. Meu irmão, eu não sou arminianista, eu sou cristão. Agora, a interpretação que Armínio teve da Bíblia confere com a coerência dos textos bíblicos. Eu sou cristão, amém, amado? Porque nós não podemos ficar levantando bandeira aí, irmão, a favor de instituição e de pessoas. Eu tenho que levantar bandeira a favor do Evangelho. Eu fico com o que a Bíblia diz e eu compreendo que há sim o livre-arbítrio e que ninguém é predestinado ao inferno ou predestinado ao céu. Cada um faz a sua escolha e vai conviver com essa escolha na eternidade. Vamos lá, subtópico de número 1. Breve histórico de Armínio. Eu destaco o seguinte: o preparo intelectual é de suma importância na obra de Deus, mas o mesmo precisa estar em plena harmonia com a direção e a orientação do Espírito de Deus. Do contrário, alguém bem intencionado pode passar a ensinar aquilo que aceita ser a verdade. Meu querido, observe uma coisa, segundo o relato aí do comentarista, um breve histórico, Armínio ele fez teologia, ele alcançou um grau, ele estudou, ele teve o preparo intelectual, o preparo espiritual e também a qualificação moral para ocupar o cargo de pastor. Ele, lendo as escrituras, a Bíblia, as doutrinas bíblicas, ele chegou à conclusão
que a salvação é um ato de Deus, mas envolve também a resposta do homem, diferente do que entendiam aqueles que entendiam as Escrituras sobre a interpretação de Calvino, que o homem, uma vez salvo, sempre salvo, e o sentenciado ao inferno não há nada que ele faça que vá mudar a sua situação. Armínio, irmão, ele teve essa compreensão, observa, ele teve o preparo intelectual. Isso é muito importante, você comparar a Bíblia com a Bíblia. Eu não posso interpretar a Bíblia somente a partir de um versículo bíblico. Eu tenho que comparar, checar as doutrinas. Por que Jesus fala tanto das parábolas falando da vigilância? A questão do azeite, das virgens loucas, o mordomo infiel, que ele virá como um ladrão na noite, ou seja, é o elemento surpresa. É o elemento surpresa. Então, a salvação, irmãos, ela é um dom de Deus, mas alguém, ele pode não vigiar, viver uma vida de pecado e perder a salvação. Armínio, ele lendo a Bíblia, as Escrituras, é o que nós devemos fazer, examinar as Escrituras para ver se o que a CPAD está escrevendo está em conformidade com a Bíblia, se aquilo que cremos está em conformidade com a Bíblia. Amém? E alguém bem intencionado, eu não julgo o caráter de Calvino ou os calvinistas, os que interpretam a Bíblia, porque há pessoas bem intencionadas que vão entender desta forma. Mas a pergunta que fica é: será que todo assembleiano, por ele acreditar na interpretação de Armínio, é salvo? E todo calvinista, por acreditar na interpretação de Calvino, vai perder a salvação? É uma coisa que nós precisamos nos perguntar, irmão, porque a salvação não está em Calvino e não está em Armínio. É o que eu disse no primeiro tópico. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você compreende. Deus, ele deixou a Bíblia ali escrita. A Bíblia, irmãos, ela é um livro divinamente revelado e inspirado. Agora, a interpretação do texto pode haver equívocos e erros, não erros de intenção, erros de pessoas bem intencionadas, pessoas que, por uma imperícia, por uma tendência, por uma razão humana, fora talvez da direção do Espírito Santo, ele compreendeu daquela forma. Então, nós precisamos, meu amado, conferir o que diz a Bíblia. Eu creio na salvação para o assembleiano, eu creio na salvação para o metodista, para o presbiteriano, para o batista, mas nem todo assembleiano vai ser salvo porque acredita na salvação, porque é arminianista, ou os calvinistas vão tudo para o inferno. Não, nós não devemos levantar essa bandeira. Eu levanto a bandeira a favor da coerência bíblica. Amém, amados? Vamos prosseguir então na nossa lição. Eu destaco o próximo tópico, o livre-arbítrio. Subtópico de número 2, o livre-arbítrio. Liberdade de fazer escolhas, de se expressar, de gostar ou não, de crer ou não, de obedecer ou não, de aceitar ou rejeitar, de se arrepender ou não. Cada um faz suas escolhas nesta vida e terá uma eternidade para conviver com as consequências da mesma. O que é o livre-arbítrio? É o que eu disse aí, meu querido. É a liberdade de fazer a escolha, de acreditar ou não, de aceitar ou não, de se arrepender ou não. Irmão, cada um tem direito de falar que é ateu. Tem direito de zombar até daquilo que é santo. Como nós vimos aí nas passeatas de São Paulo, um movimento de pessoas que defendem uma ideologia de comportamento sexual zombando da fé cristã. Eles fazem aquilo que é livre, nós vivemos num país democrático. Eu não vou obrigá-los a obedecer à Bíblia. Agora, à luz da sociologia e pela justiça brasileira, eles infringiram leis muito estabelecidas na nossa Constituição, eles vão responder ao Estado
Ao governo, ao juiz, serão processados. Mas enquanto cidadão, ele é livre para fazer as escolhas que ele quer. Ninguém é obrigado. Aí é que consiste o livre-arbítrio. Você não é obrigado a acreditar em Deus. Eu escolhi acreditar. Eu escolhi obedecer. Eu escolhi me arrepender. Eu escolhi ficar aos pés da cruz. Aqueles que fazem escolhas. Escolhe uma noite de prazer. Escolhe um namoro indecente, envergonhoso. Escolhe viver uma vida promíscua. Escolhe participar da Santa Ceia em vão, escolhe mentir, como foi o caso de Ananias e Safira na casa de Deus. Meu irmão, livre-arbítrio é a plena liberdade de fazer escolhas, mas existem consequências advindas dessa escolha. Você é livre hoje para fazer a sua escolha, porém, você terá que comparecer perante o grande trono branco de Deus para prestar conta de todas as suas escolhas. Amém? Eu deixo aqui um texto bíblico em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, para fundamentar o que eu estou dizendo. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e anima-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Meu amado, é maravilhoso o que a Bíblia diz. Você pode fazer suas escolhas. Isso é Salomão falando: jovem, faz tudo o que você deseja. Fuma um baseado, cheira uma maconha, toma sua cerveja, vai no funk, vai no batidão, abraça a ideologia que você quiser, seja aquele jovem descolado que está na popularidade. Cante música, faça sucesso, cante o seu batidão sertanejo ou seu sertanejo universitário. Seja um jovem descolado, siga, faça tudo aquilo que deseja o teu coração. Não negue a você nenhum desejo. Viva como se não existisse o amanhã. Mas lembra-te que de todas essas coisas o Senhor te pedirá contas. Amém, amado? O homem quer fazer escolhas, mas ele não está disposto a encarar as consequências da sua escolha. Aí que reside o problema. Fazer escolha, você é livre. Agora, comparecer perante o tribunal de Deus, você não é livre, não. Você vai ter que comparecer. Agora, aqueles que aceitaram a Jesus, que é o advogado de defesa, ele é tão bom, esse advogado de defesa é tão bom, que o acusado não precisa nem comparecer perante o tribunal para ser julgado, porque o advogado já resolveu com o juiz. Amém, amado? Esse é o nosso Salvador. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E eu vou comparecer perante ao tribunal de Cristo, onde serão julgadas as obras que eu fiz e a motivação. Mas eu não irei comparecer perante o grande trono branco de Deus. Amém, amado? Então, a sociedade está aí diante de nós, fazendo as suas escolhas, as suas ideologias. E eles não estão errados, não. Eles fazem aquilo que eles acreditam, eles lutam por aquilo que eles acreditam. Eles fizeram essas escolhas. Nós é que estamos errados, porque nós não pregamos o que nós acreditamos, não vivemos a essência daquilo que ensinamos e não lutamos realmente por aquilo que nós acreditamos. Eles lutam, eles não preocupam de andar nus, introduzir objetos nos orifícios mais íntimos e que deveriam estar tampados. Eles lutam por aquilo, eles agridem, mas eles acreditam nisto. Eles vão à luta, o problema somos nós. Conhecendo a verdade, lutando pela causa de Deus, nós agimos muitas vezes como covardes, porque temos medo de expor a nossa opinião, enquanto cidadãos brasileiros e não somente como cristãos. Amém, amados? Encerramos aqui, meu amado, o nosso tópico de número 2 e já vamos entrar no
tópico de número 3 da nossa lição. Tópico 3. Eleição divina e livre-arbítrio. Meu amado, vamos então ao subtópico de número 1, a eleição divina. A escolha de Deus em relação à salvação se baseia na sua soberania e seu infinito amor. É inconcebível crer que Deus destinou antecipadamente alguns para o céu e outros para o inferno. Se assim o fosse, ele não poderia ser considerado um Deus de amor ou tampouco ser adorado. Eu tenho essa opinião comigo. Se de fato Deus destinasse alguns para o céu e outros para o inferno, antes mesmo que eles nascessem, primeiro nós teríamos que tirar o rótulo de Deus de amor. Então João, lá em capítulo 3, quando ele fala que Deus amou o mundo, eu mudaria o discurso de João. Eu não poderia acreditar num Deus de amor. Amor fala de princípio de igualdade, oportunidade para todos. Do contrário, Deus teria um clubinho seleto. Ele não seria o Deus de amor ou tampouco poderia ser adorado. Porque até aqueles que estariam diante dele assim o fariam, porque foram favorecidos por ele. Meu querido, isso vai contra toda a narrativa, o discurso de Gênesis Apocalipse, que é um Deus soberano que estende a todos a escolha, uma escolha. E eu quero fazer com você aqui, propor uma em rota de colisão. Veja só, a mensagem pregada em Nínive pelo profeta Jonas era de juízo e destruição. Não havia possibilidade de se anular a sentença divina. Porém, o inesperado acontece. Todos os habitantes se humilham e conseguem chamar a atenção de Deus e alcançar-lhe o favor e o perdão. Nem mesmo o profeta conseguiu compreender e aceitar a decisão de Deus. Nós conhecemos essa história quando o profeta Jonas foi pregar em Nínive. Aquela mensagem pregada lá em Nínive, irmão, era uma mensagem para condenação e juízo. Não havia nada, não havia mandinga, simpatia, oferenda, nada que mudasse aquela sentença. Diante daquela palavra do profeta Jonas, que Deus iria destruir aquela cidade por causa da sua iniquidade, por causa da sua malícia, todos os habitantes, a começar do rei, rasgaram as suas vestes, colocaram roupas de saco, colocaram pó sobre a cabeça e decretou-se um jejum de 3 dias. Oh, meu irmão, se a nação brasileira fizesse isso, se pelo menos os crentes no Brasil nós fizéssemos isso pela nossa nação, seria outro quadro. Mas observa, o improvável aconteceu. Poderia falar que eles estavam predestinados para o inferno. Mas no meio do juízo, da sentença, eles estavam em rota de colisão. Eles estavam indo contra o juízo de Deus. Mas no meio do caminho, eles mudaram a rota. Eles mudaram, eles se converteram, eles se arrependeram, a ponto de Deus suspender o juízo, deixando o próprio profeta sem compreender o que Deus estava realizando. O profeta sentou de lá, quem sabe era um calvinista. Estava de lá sentando, Senhor, esses aqui foram destinados para o inferno. Eu sou judeu de Israel, nós somos destinados ao céu. Mas Deus mostrou para ele que quando há perdão e arrependimento, quebrantamento sincero, Deus ele aplaca seu juízo. Meu amado, esse é o Deus da Bíblia. Não existe o fatalismo, algo que não pode ser evitado. Em Jericó, a sentença era de morte. Raabe foi salva. Por outro lado, não há ninguém seguro e garantido que não possa perder a sua salvação, no caso de Acã.
Nós vimos salvação em lugares mais improváveis, a ponto do profeta, o profeta Jonas, ele não compreender e ter dificuldade de aceitar o que Deus estava fazendo. Meu irmão, posso falar uma coisa? Deus, às vezes, ele até ri da nossa teologia, dos nossos conceitos teológicos. São muitas teorias. E Deus olha para um lado, olha para o outro e fala, bem, esse aqui é calvinista, esse aqui é arminianista, esse aqui é metodista, esse é presbiteriano, esse é assembleia. Cada um tem o seu conceito. Foi o que eu disse no último vídeo, sobre os 5 cegos contemplando um elefante. Cada um teve uma interpretação, cada um teve o seu ponto de vista. E Deus, irmãos, ele, como eu disse, ele é responsável pelo que ele fala e o que ele escreve, mas ele não é responsável pela forma que eu entendo e compreendo. Ele é Senhor e soberano, e ele, eu creio, ele não destinou ninguém para o inferno. Ele destinou o homem para o céu, mas o homem persiste em ir para o caminho da perdição e da condenação. Na cidade de Nínive, surgiu o maior avivamento, que nem em Israel se viu algo parecido. Até Jesus fala dos ninivitas, como eles se arrependeram, e o povo de Israel não se arrependeu e foi para o cativeiro. Vamos prosseguir na nossa lição, subtópico de número 3, a possibilidade da escolha humana. Adão tentou atribuir a Deus a razão do seu fracasso pessoal ao acusá-lo de ter lhe dado uma companheira problemática. A mulher, por sua vez, de forma implícita, acusa a Deus por seu fracasso, pois fora ele o criador da serpente. O que se pode perceber em ambos os casos é a tentativa de transferência da culpabilidade. Deus é o errado e injusto. Meu querido, a possibilidade de escolha humana. Nós olhamos para os nossos pais lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Muitas vezes nós temos uma visão simplória de Adão e Eva, como se fossem 2 meninos assim, desentendidos, inocentes, desapercebidos, que não tinham uma noção do perigo que eles estavam inseridos. Meu irmão, Adão e Eva eram pessoas maduras, intelectualmente, espiritualmente e emocionalmente. Eles fizeram escolhas conscientes. Mas ao longo do relato bíblico, o que nós mais vemos são pessoas transferindo para Deus o ônus da culpa. A culpa é de Deus. Mas não foi Deus que fez a escolha de fazer o que não devia. Deus, a Bíblia, irmãos, ela é um livro de sugestões. Deus não obriga ninguém a obedecer à Bíblia. A Bíblia traz advertências acerca do pecado e as suas consequências. Mas nós vemos que Adão, ele joga a culpa em Deus. Deus, aquela mulher que o Senhor me deu, aquela mulher, ela tem um fio desencapado. O Senhor me deu uma mulher com defeito. E porque o Senhor me deu ela com defeito, eu acabei fazendo o que não devia. Ela me convenceu. Ou seja, não foi ele que tomou a decisão, foi a mulher. E se Deus fez a mulher, então a culpa era de Deus. Ele estava dizendo que Deus era o culpado. Por outro lado, a mulher. Qual era o discurso da mulher? Olha, a serpente me enganou. O que Eva estava querendo dizer implicitamente? Olha, o Senhor criou a serpente. Se o Senhor criou a serpente, o Senhor sabia que ela ia me tentar, então a culpa é do Senhor. Vocês entendem aí, observam a transferência da culpabilidade, que no final Deus é o errado e Deus é o injusto. Esse discurso, irmão, ele vem lá dos nossos pais desde o Jardim do Éden e não é diferente nos nossos dias. E Deus, ele é justo, ele é misericordioso e compassivo. Independente da minha interpretação, da minha filosofia, do meu entendimento, Deus vai fazer aquilo que Ele estabeleceu e não aquilo que eu entendo. Deus não está nem um pouco preocupado se a sociedade, os intelectuais, teólogos, vão atribuir a Ele alguma injustiça porque não conseguem compreender. E quem é o homem para compreender a mente de Deus, os desígnios e os propósitos de Deus? Deus, ele continua sendo Deus, independente do que eu penso e do que eu acho.
O homem faz escolhas, mas ele vai ter que conviver com essas escolhas por toda a sua eternidade. Eu quero deixar com você um texto bíblico em Gênesis capítulo 38, verso 26, para terminar o estudo de hoje. Reconheceu-os, pois, Judá e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Um dos personagens da Bíblia que eu aprendi mais a admirar é Judá. É isso mesmo, um dos filhos de Jacó, Judá. Jesus é descendente de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Mas Judá, quando você vê o relato bíblico, ele foi um dos homens mais imoral, promíscuo, adúltero. Ele não tinha muitos princípios, não. Era um homem carnal. Era um homem que não cumpria suas promessas, prometia e não cumpria. Quando ele foi tosquear as ovelhas, a mulher ficou na cidade e ele foi para outro lugar distante, ele se deitou com aquilo que ele acreditava ser uma prostituta, mas na verdade era a nora dele, que ele prometeu dar o filho dele Selá, porque morreu o primeiro, morreu o segundo, e ele prometeu agora dar o outro filho. Porém, ela fica grávida e quando trazem para ele a notícia que ela estava grávida, ele mandou matar a mulher, falou: traz ela aqui que nós vamos matar. Ela traiu, ela cometeu adultério, ela merece morte. E quando trouxeram para ele esse recado, eles pegaram a mulher e ela pegou o cajado, o anel e o selo dele, mandou dizer, falou: vá lá e entrega para ele e fala para ele que o pai da criança é o dono desse cajado, desse selo. Quando ele viu, irmãos, o cajado, o selo e a aliança, e era dele, ele foi confrontado com o seu erro, ele foi confrontado com o seu pecado. Diante daquilo, Judá, ele diz: ela é mais justa do que eu. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado. Meu amado, o verdadeiro salvo em Cristo não é aquele que é perfeito, não é aquele que está acima do bem e do mal, não é aquele que não erra, que não peca. O verdadeiro salvo, justo aos olhos de Deus, é aquele que quando erra ou é confrontado com o seu pecado, ele se humilha diante de Deus, ele reconhece que ele errou, ele fez escolhas equivocadas, ele não dá desculpas para Deus. Ele fala: Deus, eu errei, eu pequei, igual o filho pródigo: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O que Deus espera de mim e de você, meu amado, é que nós façamos escolhas, e se errarmos, o que o João diz? Filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecares, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu amado, eu espero, de certa forma, poder ter contribuído com a sua aula, com aquilo que você vai ensinar. Eu não sou PhD em divindade, eu sou apenas alguém apaixonado pela Bíblia, tenho a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida e sigo a Jesus crucificando a minha carne. Travo batalhas ferrenhas contra a minha natureza adâmica, porque eu quero morar no céu. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estudarmos e aprendermos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a ti. Ensina-nos a ser fiéis, dedicados diante do Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, ensina-nos a pregar esta palavra, aquilo que cremos, aquilo que acreditamos. Abençoa cada professor, cada família. Meu Deus, salva as famílias, salva essa nação brasileira, muda esse quadro que nós estamos vivendo. Levanta profetas nesta geração, que haja, meu Deus, um quebrantamento, um despertamento e um avivamento no meio do teu povo, no meio desta nação. Meu Deus, nós te oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer no final, agora estou me lembrando, de uma irmã que eu não me lembro o nome. Parece que ela é lá do Recife. Ela pegou meu número do WhatsApp que eu coloquei aí no rodapé, quando aparece o meu nome. Eu coloquei meu zap ali, ela me mandou uma mensagem de apoio. Muitos têm colocado mensagem aí no YouTube. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Continue orando por nós. Deus sabe do que estamos enfrentando e aonde eu necessito de um milagre. Deus abençoe a sua vida e, permitindo Deus, semana que vem estaremos de volta. Isso se não houver o arrebatamento. Eu estou com um convite aqui, em mãos. Vou participar do casamento do rei. Vou participar do cerimonial. Estou com o meu convite e não vou jogar o meu convite fora. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.